meu querido, seja bem-vindo ao Estudo com Deus. Meu nome é Kelly Picalho. Eu moro no Pará atualmente em uma fazenda, mas eu sou mato-grossense, sou mãe de 2 filhos e casada e estou aqui para ler a palavra de Deus com você. E como eu moro numa fazenda, sim, vamos ter muitos barulhos aqui no fundo, né? Eu moro aqui no fundo da minha casa, tem uma marcenaria, tem uma mecânica, então são muitos barulhos e sim, estou com meu óculos quebrado. Como eu moro em uma fazenda 150 km de distância da primeira ótica, de estrada de chão ainda, infelizmente, eu estou aí sendo impedida muitas vezes de ir lá arrumar o meu óculos, mas em nome de Jesus logo eu vou corrigir isso aí, né, para não continuar desse jeito. Mas Deus é tão bom que só quebrou um lado, então eu consigo ainda usar. Glória a Deus por isso. Amém? E eu estou aqui para partilhar a palavra de Deus com você, meu amigo. Eu sou somente uma leitora da palavra, não sou mestre da palavra e nem uma teóloga, mas eu quero partilhar um pouquinho daquilo que Deus tem me ensinado até aqui. Um pouquinho de forma simples e clara para que você aprenda de Deus comigo hoje. Amém? Mas antes de tudo, eu quero pedir, por favor, curte o nosso vídeo. Cada vez que você curte, se torna relevante esse trabalho para o YouTube e ele envia para mais pessoas. Envia também aí para 5, 10, 20, 30 pessoas, seus amigos, irmãos. Nos ajuda a ser enviados para outras pessoas para que essa obra possa alcançar mais vida. Se inscreva, no canal, ativa o sininho porque todo sábado e terça-feira nós temos vídeo por aqui. E por favor, comente de onde você está assistindo. Gostaria de saber aonde você está vendo esse vídeo, qual é o seu nome. E no final do vídeo eu quero muito que você possa também colocar junto aqui, quando você for colocar o seu comentário, qual é o versículo que você tem gostado, que tem te impactado. Então presta bastante atenção aqui no nosso vídeo, para que no final do vídeo você possa colocar nos comentários seu nome, de onde você é e ainda por cima o versículo que tem te impactado. Amém? E é isso, bora para nossa leitura de hoje. Nós estamos lendo Provérbios, capítulo 27. Amém? Vamos convidar o nosso amado professor agora, nosso amado Espírito Santo de Deus, aquele que nos ajuda a todas as coisas. Bora convidar ele, abra sua Bíblia e feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia estarmos reunidos em teu nome. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, pela minha vida, por a vida daquele que está assistindo esse vídeo. Nos ajude a ler tua palavra, Senhor, de forma espiritual e sobrenatural. Nos ajude a ver além das letras. Abra nossa mente, coração e compreensão da tua palavra. Nos faz entender, ó Pai, além daquilo que o humano entenderia, mas vendo além das letras, Senhor. Espírito Santo, nosso amado professor, nos ensina todas as coisas. Nos capacita para este momento ler a tua palavra. Que ela seja gravada na tábua do nosso coração e dê frutos na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. E bora para a nossa leitura de hoje. Provérbios, capítulo 27, versículo 1. Não te gabes do amanhã, porque não sabes o que trará o dia. É uma tolice a gente ficar falando do dia de amanhã com aquela certeza, porque de fato a gente não sabe. A Deus pertence o dia de amanhã, então nós temos que ter muito esse cuidado, não ficar nos gabando, porque nós não temos certeza de nada. Amém? Versículo 2. Deixai que o outro homem te louve, e não a tua própria boca. Um estranho e não os teus próprios lábios. Espere que Deus venha te justificar, que as outras pessoas venham falar sobre você, e não você mesmo. Em um tempo que nós estamos vendo muita autoproclamação, autotitulação, pessoas se autoavaliando, se autoelogiando, é muito difícil você ouvir uma palavra dessa. Porque, de fato, nós precisamos sair deste lugar, de falar de nós mesmos, esperar que o outro fale sobre nós, as nossas atitudes falem sobre nós, Deus fale sobre nós. Então, que possamos ser diferente do mundo. E esse comportamento mundano de autoproclamação, autoelogiação, que possamos deixar para os ímpios que não conhecem a Cristo e não conhecem essa palavra. Amém? Versículo 3. Uma pedra é pesada e a areia tem peso, mas a ira do tolo é mais pesada que ambas. A ira é cruel e a raiva é ultrajante, mas quem é capaz de permanecer diante da inveja? A ira, ela é cruel. A raiva, ela é destrutiva, mas quem pode ficar diante da inveja? Aquela que é persistente, porque afinal de contas, a ira ela passa, a raiva ela cessa uma hora, mas a inveja ela goteja, igual no dia de chuva. Ela é persistente, ela é contínua.
ela não para. Então, antes uma ira e uma raiva do que uma inveja. Amém? Porque a inveja é algo terrível, terrível e persistente. Para se libertar desse mal, só Jesus mesmo. Versículo 5. Versículo 5. Melhor é a repreensão aberta do que o amor secreto. Fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. A alma cheia detesta o favo de mel, mas para a alma faminta cada coisa amarga é doce. Quem nunca passou por isso, né? Que tá com fome e aquilo que não é gostoso fala, nossa, tá uma delícia. E quem tá ali cheio, né? Tá ali com a barriga cheia, fala, não quero, obrigada, isso não tá muito gostoso porque ele tá cheio. Então, assim, quem tá de barriga vazia vai sempre achar o que é amargo doce. Amém? Versículo 8. Como um pássaro que vagueia para longe do seu ninho, assim é um homem que vagueia longe do seu lugar. Unguento e perfume regozijam o coração, assim o faz a doçura do amigo de um homem pelo conselho cordial. Não abandones o teu amigo ou amigo de teu pai, nem entregues na casa de teu irmão no dia da tua calamidade, porque melhor é um vizinho que está perto do que um irmão longe. Nós temos que cuidar muito bem dos nossos vizinhos, ter uma boa vizinhança, uma boa amizade com os nossos vizinhos, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Muitas vezes é ele que vai nos socorrer, ele que vai nos ajudar. Versículo 11. Meu filho, sê sábio e alegra o meu coração para que eu possa responder àquele que me repreende. Um homem prudente prevê o mal e se esconde, mas os simples seguem adiante e são punidos. Toma a roupa daquele que é fiador de um estranho e toma o penhor daquele que o é para uma mulher estranha. Versículo 14. Aquele que abençoa o seu amigo em voz alta, levantando cedo de manhã, isso lhe será computado como maldição. O gotejar contínuo em dia chuvoso e uma mulher contenciosa são semelhantes. Versículo 16. Quem quer que a esconda, esconde o vento, e o unguento de sua mão direita que denuncia a si. O ferro afia ferro. Assim também o homem afia o semblante do seu amigo. Nós somos um instrumento, uma ferramenta na mão de Deus para afiar o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso filho, afiar o nosso esposo, a nossa esposa, afiar o nosso amigo do trabalho ou até mesmo o nosso pastor. Nós somos uma ferramenta, um instrumento. O Senhor utiliza nós para tratar o outro e o outro para nos tratar. E assim é uma consequência. Esse é a ferramenta de Deus para trabalhar, para tratar o homem. Amém? Versículo 18. Quem quer que cuide da figueira comerá seu fruto. Assim também aquele que esperar pelo Senhor será honrado. O que isso significa? É uma consequência. Quem espera pelo Senhor terá a consequência, o resultado da honra. Será honrado pelo Senhor. Amém? Versículo 19. Como na água a face corresponde à face, assim também o coração do homem ao homem. O inferno e a destruição nunca estão cheios, assim também os olhos do homem nunca estão satisfeitos. Você já parou para pensar como que essa insatisfação traz tanta infelicidade para o homem? Um homem satisfeito, ele é verdadeiramente feliz. Ele não tem falta de nada, mesmo tendo falta de tudo, porque ele é satisfeito. E nós temos que sair desse lugar, dessa busca incessante por mais e mais. Isso só nos traz destruição e tristeza e não nos leva a lugar nenhum. Versículo 21. Como o crisol é para a prata e a fornalha para o ouro, assim é o homem para seu louvor. Mesmo que tritures um tolo no pilão entre o trigo com o pistilho, ainda assim sua tolice não se apartará dele. Sê tu diligente para conhecer o estado do teu rebanho. E olhe bem para as tuas manadas, porque as riquezas não são para sempre. E a coroa dura em todas as gerações? É uma pergunta. Versículo 25. O feno aparece e a grama tenra se mostra, e as ervas dos montes se juntam. Os cordeiros são para o teu vestir, e os bodes são para o preço do campo, e tu terás deleite de cabra o suficiente para teu alimento, para o alimento da tua família e para o sustento das tuas donzelas. Capítulo 28.
Versículo 1 diz assim: os perversos fogem quando nenhum homem os persegue, mas os justos são audazes como um leão. Pela transgressão de uma terra, muitos são seus príncipes, mas por um homem de entendimento e conhecimento, seu estado será prolongado. Então, quando tem a transgressão, o pecado na terra, muitos príncipes passará por ali, muitos governantes. É o que aconteceu com o povo de Israel. Quando se tinha justiça, quando se tinha ali o entendimento, as coisas boas, se prolongava ali 40 anos o mesmo rei, mas quando não, trocava-se muitos os príncipes. Amém? Versículo 3. Um homem pobre que oprime os pobres é como chuva varredora que não deixa comida. Aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas os que guardam a lei contendem com eles. Eu vou ler novamente. Aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas os que guardam a lei contendem com eles. Existe uma luta entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto, entre a luz e as trevas, e sempre haverá essa luta. Como diz aqui, mas os que guardam a lei contendem com eles. Contendem com quem? O justo contende com o não justo. O bom contende com o mal. Porque é uma consequência, vai sempre existir essa guerra, infelizmente. E nós devemos sempre estar do lado da luz. Amém? Versículo 5. Os homens maus não entendem o juízo, mas aqueles que buscam o Senhor entendem todas as coisas. Eu não sei você, mas você já parou para pensar que, de fato, essa palavra é verdadeira? Que aqueles que buscam o Senhor, eles têm uma compreensão muito maior sobre as coisas. Eles conseguem ver Deus se movendo no dia bom e no dia mau. Ele compreende o que Deus está fazendo. Ele tem uma percepção melhor do mundo, das coisas, da consequência, da vida. Por isso que é bom servir ao Senhor. Amém? Versículo 6. Melhor é o pobre que anda na sua retidão do que aquele que é perverso em seus caminhos, embora seja rico. Quem quer que guarde a lei é como um filho sábio, mas aquele que é companheiro dos homens tumultuosos envergonha o seu pai. Versículo 8. Aquele que aumenta os seus bens com usura e ganha injusto, ajunta-os para aquele que tiver pena dos pobres. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até sua oração será abominação. As nossas maldades, as nossas perversidades, elas fazem uma separação entre nós e Deus. E todo aquele que não ouve a lei do Senhor, que não quer ouvir, que se desvia de ouvir a lei, a palavra de Deus, ele se torna uma abominação, porque ele está cheio de perversidade, maldade. Então isso causa uma separação entre nós e o nosso Senhor. Amém? Versículo 10. Quem quer que faça o justo se desviar para um mau caminho, cairá em sua própria cova. Mas os retos terão boas coisas por possessão. O homem rico é sábio em seu próprio conceito, mas o pobre que tem entendimento o examina. Quando os homens justos se regozijam, há grande glória, mas quando os perversos sobem, o homem se esconde. Versículo 13. Aquele que encobre seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandona terá misericórdia. Aquele que encobre seus pecados, não confessa, vive uma vida de mentira, esconde, ele não prospera. Porque é uma legalidade ali aberta, uma porta aberta para que entre ali na vida dele o mal, entre ali o espírito de destruição, espírito de miséria, todo mal, porque tem uma porta aberta, tem uma legalidade ali. Mas aquele que confessa, ele alcança misericórdia, a sua vida é transformada. Amém? Versículo 14. Feliz é o homem que continuamente teme, mas aquele que endurece seu coração cairá no dano. É muito fácil muito fácil não, é difícil, mas não é tanto temer ao Senhor. Mas aquele que se mantém no temor do Senhor, esse sim, não é fácil chegar neste lugar se mantendo. A constância é muito difícil. É mais fácil você começar,
mas terminar do mesmo jeito que você começou, essa é a parte difícil. E nós devemos nos manter constante no temor, porque é isso que nos impede de pecar. Não é o amor a Deus. Quantos falam eu amo, eu amo, eu amo, mas não temem. Então ele peca, ele faz o que é errado, ele continua pecando, porque ele só tem amor, ele não tem temor. O temor é o quê? O temor não é medo. O temor é ter um respeito excessivo por Deus, uma reverência, sabendo que ele é santo. Então isso nos causa o quê? Querer realizar a vontade dele, agradar a ele. Amém? Versículo 15. Como o leão rugidor e o urso raivoso, assim é o governante perverso sobre as pessoas pobres. O príncipe que carece de entendimento é também um grande opressor, mas o que aborrece a cobiça prolongará seus dias. Versículo 17. Homem que faz violência ao sangue de qualquer pessoa fugirá para a cova, nenhum homem o detenha. Quem quer que ande corretamente será salvo, mas aquele que é perverso em seus caminhos cairá logo. Versículo 19. Aquele que lavra a sua terra terá abundância de pão, mas o que segue pessoas vãs terá pobreza o suficiente. O homem fiel abundará com bênção, mas aquele que se apressa para ficar rico não será inocente. Porque aquele que se apressa em ficar rico, geralmente, ele passa por cima das pessoas, ele usa as pessoas, ele rouba as pessoas, ele passa por cima das pessoas, ele passa por cima do que é certo para ele conquistar a riqueza. Então, dificilmente, como diz aqui, ele será inocente. Sempre haverá ali uma culpa sobre ele. Ter o respeito das pessoas não é bom, porque é por um pedaço de pão que o homem transgredirá. Aquele que se apressa para ficar rico tem um olho mau e não considera que a pobreza virá sobre ele. Aquele que repreende um homem mais tarde encontrará mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Quem quer que roube o seu pai ou sua mãe e diga, isso não é transgressão, esse é companheiro do destruidor. Aquele que é de coração orgulhoso incita a contenta, mas aquele que põe sua confiança no Senhor engordará. Aquele que confia no seu próprio coração é um tolo, mas quem quer que ande sabiamente será liberto. Versículo 27. Aquele que dá aos pobres não terá necessidade, mas o que esconde os teus olhos terá muitas maldições. Quando os perversos se levantam, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos aumentam. Aqui no versículo 25 diz, aquele que é de coração... Não, perdão, 26. Aquele que confia no seu próprio coração é um tolo. Por que um tolo? O nosso coração, ele é enganoso. O único que merece a nossa confiança é o Senhor. O nosso coração, ele vai sempre nos desviar do caminho certo. Por quê? Porque ele é carnal. Ele segue seu próprio interesse, seus próprios desejos, então ele vai nos desviar da vontade do Senhor. Então não devemos seguir o nosso coração. E aqui no versículo 27 diz, aquele que dá aos pobres não terá necessidade. Quanto mais você dá, mais você recebe. Sempre você vai ter da parte de Deus bênçãos quando você abençoa o outro, você é generoso, você cuida do próximo. Amém? E é isso, irmãos. No próximo vídeo, nós vamos aí, acredito que terminar, vamos ver aqui. Não sei se a gente consegue terminar, talvez a gente faça um vídeo um pouquinho mais longo, em vez de 20 minutos, 30 minutos, nós terminamos aqui do capítulo 29 ao capítulo 31, em nome de Jesus, e nós encerramos Provérbios. Espero que tenha sido proveitoso para você, e a partir depois desse vídeo aí que nós finalizamos, nós vamos dar início os 4 evangelhos, isso mesmo. Eu senti no meu coração a direção de voltar para o Novo Testamento e falar e estudar com você o Novo Testamento aí, né? Os 4 evangelhos, a gente vai estar passando aí, né? Aprendendo um pouquinho mais de Deus sobre, né, o Senhor Jesus ali nos 4 evangelhos. Amém? E eu vou aguardar você para continuar caminhando comigo aqui, aprendendo de Deus comigo, para a honra e glória do Senhor. Amém? E é isso, que Deus abençoe a sua vida, que você possa, né, curtir, comentar, se inscrever no canal, enviar esse vídeo para muitas pessoas e que no próximo vídeo você possa estar aqui para a gente encerrar Provérbios juntos, para a glória de Deus. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.